ex-presidente da USE, que contribuiu por mais tempo com essa história, de 1971 a 1986, César Perry mudou para São Paulo em 1989. Foi ainda presidente da USE estadual por 2 mandatos e presidente da Federação Espírita Brasileira, FEB. Ele terá como referência de abordagem o livro União dos Espíritas, Para Onde Vamos, que lançou em 2018. Vamos ouvir o irmão muito mais velho do Paulinho, Antônio César Perry de Carvalho. Boa noite a todos. Para nós é motivo de muita alegria, satisfação, participarmos, dos 70 anos de fundação da União Municipal Espírita de Araçatuba. Então, nós saudamos os internautas, a todos vocês presentes, a vários colaboradores e que conviveram conosco no movimento espírita de Araçatuba e muitas entidades espirituais, que estão vinculadas a esse trabalho. Registramos de início a nossa homenagem a 2 tios, Pedro Perry e sua esposa Maria Belks Perry, ela recém-desencarnada, que foram um dos fundadores aqui dessa casa. E também a nossa homenagem ao Cláudio Roberto Pagan, que durante todo o tempo em que fomos presidentes da União Municipal Espírita de Araçatuba, ele era o tesoureiro, mas antes disso já era o nosso companheiro de Mocidade Espírita. Pois bem, quando Paulo fez a sua apresentação, mostrando os primórdios do movimento espírita de Araçatuba, nós daremos seguimento, já entrando em algumas ações e preocupações, voltadas à ideia de união e da consolidação da União Municipal Espírita de Araçatuba, mas antes nós precisamos fazer um parênteses para que vocês entendam o contexto geral da ideia de união, de unificação no Brasil, para inserirmos aí a União Municipal Espírita. Então, nós vamos verificar... Onde que está? Então, nós temos que lembrar de alguns aspectos gerais e históricos de relance, Muita gente sempre faz referência à união e unificação, lembrando de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes trouxe a ideia e o ideal, mas quem concretizou foi o vice-presidente dele, que o sucedeu quando Bezerra desencarna no ano de 1900 e assume Leopoldo Cirne a presidência da Federação Espírita Brasileira. Pois vejam, Leopoldo Cirne, ele tomou algumas providências marcantes e significativas. Em outubro de 1904, ele promoveu no Rio de Janeiro o primeiro Congresso Espírita em homenagem ao centenário de Allan Kardec, e que teve naquela oportunidade no Rio de Janeiro a presença de 2.000 pessoas. Ele apresentou nesse congresso o trabalho Bases de Organização Espírita, e que foi discutido e aprovado, que propunha a fundação de federações estaduais nos vários estados do Brasil, e que deveriam se coligar à nascente Federação Espírita Brasileira. Até então, embora chamasse Federação Espírita Brasileira, a finalidade principal dela era a difusão do espiritismo. E, na verdade, o que tinha no Rio de Janeiro era uma dezena, no máximo, de centros espíritas. Pois bem, existiam já, e de uma forma independente, 2 federações, a do Paraná e a Federação Espírita Amazonense. Lembrando que Manaus, naquela época, era uma cidade marcante, em desenvolvimento cultural, econômico, etc. E também previa a filiação direta de centros espíritas. Então,
criou-se a ideia de que o Centro Espírita poderia se filiar diretamente à Federação Espírita Brasileira. Foi esse primeiro documento, Bases de Organização Federativa, que norteou, na verdade, no Brasil, a primeira proposta de organização federativa. Então, Leopoldo Cirne tem esse papel. Logo depois, ele fez a reforma nos estatutos da FEB. Em primeiro lugar, retirando os artigos que davam poderes discricionários concedidos a Bezerra de Menezes, porque Bezerra de Menezes, na segunda vez que ele assumiu a presidência da FEB, era uma crise fenomenal, né, que partia para a extinção da instituição. E aí se criou uma cláusula com poderes discricionários. Ele elimina isso e elimina também o que tinha no estatuto, que era o estudo das obras de Rustem, as famosas obras chamadas os 4 Evangelhos. Cirne, o presidente da FEB, ele achava que essa cláusula sobre Rustem, ele prejudicava a união da família espírita brasileira. Pois bem, foi exatamente ele, Leopoldo Cirne, que construiu a sede da FEB na Avenida Passos, no Rio de Janeiro, que hoje existe como sede histórica da FEB, né? E ele escreve um livro marcante, um livro muito bem fundamentado da história do cristianismo e da história do espiritismo e da experiência e dos depoimentos dele até o ano de 1934, quando ele redigiu esse livro e lançou em 1935 com o nome Anticristo, Senhor do Mundo. Esse livro foi esgotado e o ano passado nós integramos um grupo que providenciou a edição digital dele, com download gratuito para todos aqueles que quiserem conhecer, eu diria, uma das principais obras da literatura espírita brasileira. Aqui no estado de São Paulo, Batuíra, cujo nome era Antônio Gonçalves da Silva, português de nascimento, radicado na capital paulista, ele foi, na verdade, um pioneiro, porque ele fundou, né, a primeira instituição aqui no estado de São Paulo, e que se chamou União Espírita do Estado de São Paulo. E foi Batuíra que representou o estado de São Paulo naquele congresso convocado por Leopoldo Cirne. Então, ele tem um papel muito significativo. Todavia, aquela proposta de bases de organização federativa, ele não conseguiu se concretizar por questões ou questiúnculas de natureza doutrinária, como nós já citamos. Aí houve uma outra iniciativa, que foi o Congresso Constituinte Espírita Nacional, realizado na cidade do Rio de Janeiro, num grande auditório, Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro, presidido por um desembargador espírita, Gustavo Farnese, e tendo como vice-presidente o escritor Coelho Neto, o famoso Coelho Neto, que era espírita. Então, houve todo um movimento significativo, existem inclusive as fotos, né? E que propôs a fundação de uma outra instituição em nível nacional, que seria a Liga Espírita do Brasil. E Leopoldo Cirne, que estava encarnado, embora já afastado da FEB, ele comenta tudo isso, né? E dizendo que esse movimento crescia porque não havia uma compreensão real do ideal de unificação e de união, e também por uma questão doutrinária. Então, vejam, ele escreve no seu livro, o ex-presidente da FEB, entre os membros da Novel Liga Espírita, a referida obra não é aceita, Rustem. E comenta ainda, não tem infelizmente entendido os orientadores da Federação Espírita Brasileira em sua nova fase. Quer dizer, era sempre uma questão que marcava e que levava a discussões polêmicas e a desunião. Em função de tudo isso, houve também uma proposta que nasceu aqui em São Paulo, que foi a realização
do primeiro Congresso Espírita do Estado de São Paulo, convocado pelo presidente da FEESP na época, Federação Espírita do Estado de São Paulo, porque existiam 4 entidades que queriam fazer a unificação dos espíritas em São Paulo. Então foi feito um congresso, esse congresso foi muito significativo. Nós tivemos ali nesse congresso a presença, inclusive, de 531 sociedades espíritas do Estado. Presença, hein? Isso é muito marcante. E dessas, inclusive, várias mocidades ou juventudes espíritas que eram independentes. Foram apresentadas e discutidas 34 teses, né, com a ideia de união e de unificação. E entre essas teses é que foi aprovada a criação da USE. Então, desse congresso nasceu a criação da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, em junho do ano de 1947. Simultaneamente, já estavam também sendo realizados, de 48 até 1966, uma concentração de mocidades espíritas do Brasil Central, a Combesp, que reunia jovens de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, que não era dividido ainda, Minas Gerais, e o Distrito Federal, representado pelo antigo Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, né? Araçatuba sediou esse evento em 1962. Foi muito bonito, enorme, e nós estivemos presentes na época, acompanhando esse evento. Ao mesmo tempo, em 48, Leopoldo Machado, que foi um grande líder espírita, né, professor, radicado em Nova Iguaçu, e que era amicíssimo de Benedita Fernandes, vinha sempre a Araçatuba, enquanto Benedita Fernandes estava encarnada, e ele promove o primeiro Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil em 48, no Teatro João Caetano, lá no Rio de Janeiro. E, vejam bem, em função desses movimentos jovens, em função daquele congresso da USE, que a USE passou a ser a primeira federativa estadual do Brasil, fundada com esse objetivo específico, não era um centro espírita que se transformava em federação, e com um resultado de votação de tese em congresso, isso foi marcante na época. Aí o passo seguinte, houve a proposta da realização de um Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, que foi convocado pela USE e realizado em São Paulo, em 48. Aqui nós temos, inclusive, os anais, né? E que também está disponível até no site da USE. Nesses anais está incluído também uma mensagem, a primeira mensagem sobre o tema União e Unificação, psicografada por Chico, assinada pelo Espírito Emmanuel. O Chico não pôde comparecer, convidado, mas enviou essa mensagem, que é marcante, né? Se chama Em Nome do Evangelho, veja. A ideia de união, de unificação, e a mensagem chama Em Nome do Evangelho. Comentando um versículo de João, o evangelista, para que todos sejam um. E começa dizendo o seguinte: unindo-se aos discípulos, empreendeu Jesus a renovação do mundo. Aí ele fala, né, de todas as ações de Jesus principais e chega num momento culminante. O mundo conturbado pede efetivamente ação transformadora. Conscientes, porém, de que se faz impraticável a redenção do todo sem o burilamento das partes, unamo-nos no mesmo roteiro de amor, trabalho, auxílio, educação, solidariedade, valor e sacrifício, que caracterizou a atitude do Cristo em comunhão com os homens, servindo e esperando o futuro, em seu exemplo de abnegação, para que todos sejamos um, em sintonia sublime com os desígnios do Supremo Senhor. Para Emmanuel, a tarefa de união e unificação é a prática do Evangelho, certo? Então, isso é um assunto importante que a gente tem que meditar. Uma foto aqui dos congressistas em São Paulo, inclusive aqui à frente é o Leopoldo Machado. Esse aqui é o Vinícius, né?
Esse aqui é o Herculano Pires e muitos outros aí conhecidos. Como conclusão, né, foi feito um documento, foi divulgado, onde se propunha a criação de um poder legislativo nacional exercido por um Conselho Federativo sediado na capital da República. E se propunha que isso fosse viabilizado, concretizado, com base numa proposta aprovada pela USE. E aqui os representantes, inclusive, dos estados, de todos os estados do sul do Brasil, e mais Rio de Janeiro e Distrito Federal. Desdobramentos disso. Então, vejam que houve um movimento, né, bastante significativo, marcante, e como desdobramento. Em 1949, havia um clima de muitas opiniões individuais extremadas, personalistas. Esse é o grande problema que se encontra até hoje, né? Pessoas que confundem a parte com o todo e se fixam em ideias assim pessoais e radicalizadas, né? E isso foi vencido através de uma série de experiências, mas sempre persiste, né? Em princípios de outubro de 1949, estava sendo realizado no Rio de Janeiro o 2º Congresso da Confederação Espírita Pan-Americana. Essas lideranças que participaram do Congresso de 48 em São Paulo estavam presentes, né, e resolveram, então, levar ao presidente da FEB, que havia negado a primeira tentativa deles, levaram a ele e ele acabou acatando e fizeram uma reunião assim improvisada de última hora, que foi chamada de Grande Conferência Espírita do Rio de Janeiro e apelidada de Pacto Áureo, quer dizer, um acordo ouro de união, né? E aí, como primeira conclusão, baseado no livro Brasil, Coração do Mundo, a criação de um Conselho Federativo Nacional e vários outros detalhamentos, né, que estão presentes no chamado Pacto Áureo. Foi assinado por todos os presentes, sendo que o Estado de São Paulo, representado pela USE, né, Vinícius e o Carlos Jordão da Silva, né? É interessante que Leopoldo Machado escreveu muito e trabalhou muito também pela União, e há uns anos atrás a USE estadual, inclusive numa gestão nossa, editou esse livro Leopoldo Machado em São Paulo, relatando todas as viagens e todas as experiências de Leopoldo Machado no estado de São Paulo. E, como consequência daquele Pacto Áureo, houve a proposta no ano seguinte, 1950, de se fazer uma caravana da fraternidade, porque o chamado Pacto Áureo era os estados do Sul e alguns do Sudeste só. Então, o objetivo era visitar todos os estados do Nordeste e do Norte, levando a ideia. Então, foi constituída uma comissão, e de São Paulo tinha Ari Casadil, Carlos Jordão da Silva, Leopoldo Machado, do Rio, Lins de Vasconcelos, do Paraná, Francisco Spinelli, Rio Grande do Sul, e Luiz Burgo, Pernambuco, que integrou também a comissão. Então, vejam, aí houve uma ideia, né, de maior difusão da ideia de união e de proposta de fundação das federações nos diversos estados. Isso tudo foi lembrado o ano passado, quando a USE promoveu, em outubro, um congresso, aliás, um encontro, né, para comemorar os 70 anos do primeiro Congresso de Unificação. E, naquela oportunidade, nós fizemos um retrospecto histórico bem detalhado, que se encontra nesse livro nosso, União dos Espíritas, Para Onde Vamos. Porém, nós temos condições, pela vivência, pela experiência que nós tivemos, de fazer uma análise, inclusive crítica, de tudo isso. E aí está registrado nesse livro. Em nosso entendimento e experiência, com os apontamentos acima expressos, então todo um detalhamento no livro, o texto do Pacto Áureo está superado, o texto de 49. Imaginemos um dirigente que, ao ler o citado documento, resolva colocar em prática ao pé da letra o que está definido em seus artigos. O Pacto Áureo é um importante referencial histórico
mas não é mais aplicável à atualidade, porque o Pacto Áureo chegava em detalhes de visita a centros para verificar se tinha ou não tinha condições doutrinárias, de montar uma seleção de expositores, dando uma certa ideia até de controle de interferência, sabe? O que não é prática. E outra, que ele não se baseia nas 5 obras básicas de Allan Kardec. Ele não cita, né? E aí vem uma certa incoerência, nós diríamos. Porque hoje aqui, todas as instituições, inclusive a USE, ela recomenda e analisa propostas de união, de adesão de centros espíritas, que tenha nos estatutos, né, referência na fundamentação às obras de Kardec. E, de repente, o pacto principal não fala isso, né? Então, é aquela ideia, o centro espírita, no estatuto, fundado, é uma organização religiosa com duração, sede em tal cidade, que tem por objeto e fins o estudo, a prática e difusão do espiritismo em todos os seus aspectos, com base nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. Bom, então, se nós recomendamos isso aos centros, o documento fundante e básico, ele tem que ser a base e origem de tudo isso. Então, ele deixou, ele está, de certa forma, superado e que mereceria ser revisado. Isto posto, essa visão geral, então foi fundada a USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Aí as representações da USE visitando o interior do Estado, estimulando a fundação das uniões municipais, e vieram a Araçatuba. E o Paulo já falou da origem da União Municipal Espírita de Araçatuba. E como referência predecessora, aqui em Araçatuba, o Paulo já fez também citação a Benedita Fernandes, que teve, inclusive, o extrato dos estatutos publicado em Diário Oficial do Estado. Quer dizer, era realmente algo oficial, né, bem fundamentado do ponto de vista jurídico. E nós não podemos deixar aqui de homenagear a senhora Benedita Fernandes, né, que é uma autêntica dama da corte, vamos assim dizer, e que, ao longo do tempo, deixou os vestidos longos do passado, mas manteve os vestidos sendo longos ainda, mas de chitão, e se transformou em dama da caridade. E aí, quando o Paulo estava fazendo a referência, né, ao atendimento de órfão, menor abandonado, obsidiados, né, ela soube, ao longo das suas experiências, de superar as tricas e futricas do ambiente próprio que ela viveu em vidas anteriores, não é? E através de uma nova vivência, de uma nova proposta, ela superar tudo isso com a prática do bem. A União Municipal Espírita de Araçatuba, então Paulo falou, 1949, ela teve uma vida difícil no começo, porque obviamente não era fácil assim, compreender a ideia de união e de unificação naquela oportunidade, e logo depois, em 52, foi fundado o Conselho Regional Espírita, quer dizer, um órgão da USE de natureza regional, com sede em Araçatuba. Porém, a USE funcionou 11 anos e, de repente, em 1960, deu uma estacionada. Algumas dissensões, alguns desestímulos. E só foi reorganizada em 1965. E aí é que nós entramos no processo. Nós éramos, nesse momento, menor oficialmente emancipado. E nessa condição, oficialmente, nós fomos designados para representar a instituição Nosso Lar na reorganização da União Municipal Espírita de Araçatuba. Então, está fazendo exatamente 54 anos que nós estamos vinculados, direto ou indiretamente, ao trabalho da antiga União Municipal Espírita de Araçatuba. Aí está o registro de uma das fotos de Divaldo Pereira Franco. Nós o conhecemos
em visita que ele fez ao nosso lar em 1962, durante uma concentração de mocidades do Brasil Central, estado de São Paulo, que era a Combesp. Aí ele vem, em 1965, uma palestra pública no Bezerra de Menezes, e naquela época não tinha muito registro, não era comum, né, se fazer muitas fotos. E, em seguida, a União Municipal Espírita, depois daquela sua reorganização, promove a primeira Semana Espírita de Araçatuba no ano de 1967. Olha, em rodízio às instituições locais. Nosso Lar, Varas da Videira, o Grupo Espírita Pagã, hoje é o Grupo Espírita Fraternidade, Bezerra, Pagã de novo, União Espírita Paz e Caridade, e aqui a presença, inclusive, do programa que nós fazíamos pela União Municipal, na antiga Rádio Cultura AM, né? E vejam os expositores do primeiro evento. Ademar Previdelo, de Bauru, Irani Donini era de Guararapes, Orlando Ayrton de Toledo, nessa época estava ainda vivendo em Araçatuba, Lauro Bittencourt, que o Paulo fez referência, a professora Beatriz Pérez Pimental era nossa professora de psicologia aqui na FOA, na época, por isso que ela veio falar numa reunião de pais evangelizadores, Adalberto Quirino de Birigui, Israel Antônio Alfonso de Lins. Logo no ano seguinte, isso foi repetido anualmente, né? A Semana Espírita sempre em rodízio, né? Pelas instituições de Araçatuba e convidando visitantes de Lins, Birigui, Lins outra vez, Lins e São José do Rio Preto. Essa é uma das poucas fotos mais antigas, uma palestra de Israel Antônio Alfonso na Semana Espírita de 1970, nas dependências da Aliança Espírita Varas da Videira. Esse aqui é seu Aurino Ribeiro, presidente da União Municipal Espírita e nosso antecessor na presidência, né? Nós assumimos no ano seguinte. Então, o Israel falando ali, né? Essa daqui é uma das visitas que o Divaldo fez já a nosso convite como presidente da UMEA, no auditório do Instituto de Educação, Manuel Bento da Cruz, em 1972, e aqui é o Rolandinho, né, o nosso tio. Aqui é a 16ª Comenoesp, um grande evento jovem da Noroeste, que foi apoiado, né, pela antiga União Municipal Espírita, realizado em abril de 1973, onde nós temos um dos expositores, o Israel, o Divaldo, a Terezinha de Oliveira, e aqui ao nosso lado está o Ismael Gobi, né, que era também bastante ativo, né, junto à antiga instituição União Municipal Espírita, a instituição Nosso Lar e depois Varas da Videira. Aqui é interessante, numa das palestras de abertura, inclusive, dessa Comenoesp, no Teatro Nipo Brasileiro, esse senhor cego é o Girofel Toledo, que foi o iniciador desse movimento em 1956. O Ismael, Divaldo, Terezinha, nós e aqui o representante de Presidente Prudente. Depois, essa Semana Espírita, no ano de 1973, ela foi substituída pelo Mês Espírita. Então, eram palestras aos finais de semana, né, em rodízio também pelos centros espíritas da cidade. E aqui nós destacamos a presença de outros, né, Miguel de Jesus, lá de São Bernardo, o Richard Simonetti de Bauru, Omar Sanches de Birigui, Alexandre Sec de Curitiba. E a União Municipal Espírita, logo depois da ideia brilhante que foi do Richard Simonetti de criação do Clube do Livro Espírita, que ele chamou Ovo de Colombo, nós montamos aqui em Araçatuba o Clube do Livro Espírita da UMEA, e que foi criado em outubro de 1973. E nesse folhetinho de 1976, já mostra que já tinham sido distribuídos em 3 anos 4.910
livros. E entre os coordenadores e auxiliadores principais do Clube do Livro estava o Cláudio Roberto Pagan, a nossa genitora, e a Clarice, que está aqui, né? Clarice Ribeiro. Foi interessante também o papel da União Municipal Espírita, nos momentos iniciais, na edição de pequenos livros, né? Então, em 1975, fevereiro de 1975, foi preparado e lançado o livro O Espiritismo em Araçatuba, não é? E que tem, inclusive, a apresentação do Francisco Martins Filho, e essa aqui era a divulgação do evento de lançamento desse livro. Houve também a União Municipal Espírita a iniciativa de se promover jornadas sobre mediunidade no período do Carnaval. A primeira foi em 1976, também com apoio do Conselho Regional Espírita, e como convidados a equipe do Centro Espírita Luz Eterna de Curitiba, Alexandre Seca, Maderli, a sua esposa, o Neide Meiralbach, aqui o Dr. Célio Costa e a esposa dele. Então, esse movimento foi muito importante porque consolidou em Araçatuba a experiência do COEM, Centro de Orientação e Educação Mediúnica, né, através de todos esses eventos. E, na sequência, houve um fato aqui muito interessante. Nós estamos citando as pessoas que tiveram influência efetiva sobre o movimento espírita de Araçatuba e com os quais nós nos apoiamos, inclusive. E um deles foi Chico Xavier. Nós visitávamos, juntamente com a nossa esposa Célia, o Chico, várias vezes ao ano, em todo o período que nós moramos aqui em Araçatuba. E muitas vezes levando amigos e montando até uma caravana, alguns estão aqui presentes ainda daquelas visitas. Então nós tínhamos o privilégio e a felicidade de privar da amizade, do apoio, né, de Chico Xavier. E em função disso é que nós conseguimos, né, em contatos com a Câmara Municipal de Araçatuba, em 1975, ela ela aprovou a concessão do título de cidadão araçatubense a Chico Xavier, né, em junho de 1975. E depois de muitos diálogos, né, com Chico e com a própria Câmara, a reunião foi agendada, né, a cerimônia pública, que seria no dia 29 de novembro de 1976, no ginásio de esportes. Então, precisava, inclusive, de uma autorização especial para fazer fora do recinto da Câmara. Tudo programado, divulgado, seria lançado o livro Tintim, o espetáculo continua. Porém, 20 dias antes, Chico Xavier sofreu um infarto. Inclusive, nós o visitamos logo depois. E, com isso, ele cancela todos os compromissos de viagem e esses compromissos envolvendo viagem, ele passa a rever tudo isso a partir daquela situação e não pôde mais vir a Araçatuba, que seria, na verdade, um belíssimo evento para a cidade e região. A União Municipal Espírita de Araçatuba promoveu o primeiro encontro dos delegados de polícia espíritas do Estado de São Paulo. Isso é histórico, é inédito na época. Foi realizado aqui perto, na instituição Toledo de Ensino, né, tendo convidados o Mário da Costa Barbosa, de São Paulo, e o Deolinda Morim, do Rio de Janeiro. E ocorreram, né, várias manifestações da própria Câmara, de delegados que compareceram. Nós tínhamos, naquela época, alguns delegados espíritas aqui em Araçatuba. E aqui está a mensagem, né, do prefeito, doutor Cotrim, né, prestigiando e valorizando esse evento que foi realizado em 1980 aqui em Araçatuba. Também em 1980, houve uma outra publicação que foi aqui divulgada e lançada, que é na forma ainda de uma apostila em louvor à vida, né? Contando a trajetória espiritual de um tio nosso, Lorival Perry Chefali, que nós levamos muitas vezes ao Chico e também ao Divaldo Pereira Franco, e relatando essas experiências.
foi lançado inicialmente pela UMEA e depois o Divaldo editou pela editora Leal e recentemente foi reeditado. Outro evento importante que houve aqui em Araçatuba foi a CONEAM, Confraternização de Espíritas da Alta Noroeste, substituindo no período do Carnaval as antigas jornadas sobre mediunidade. E esse é o programa da primeira, né? Fevereiro de 1981. E aqui tem, ao nosso lado está o Armando Pagan, né? Que era da diretoria da União Municipal e do Conselho Regional, Mário da Costa Barbosa, de São Paulo, e o Nestor João Mazotti, que na época era presidente da USE de São Paulo, né? No ano de 1982, a UMEA, União Municipal Espírita Local, ela organizou um evento comemorativo do cinquentenário, né, da Associação das Senhoras Cristãs. E foi um evento contando com o Altivo Panfiro, do Rio de Janeiro, que vem muitas vezes aqui, entrega de um painel alusivo que nós montamos pela UMEA para o Museu Marechal Rondon, aqui de Araçatuba, e outras palestras aqui durante aquela semana. Então, foi um momento assim bastante significativo, o cinquentenário da Associação das Senhoras Cristãs, e naquela oportunidade foi lançada a primeira versão do livro Dama da Caridade, que foi editado pela União Municipal Espírita de Araçatuba. Aqui uma foto da época. A nossa genitora, Bebé, a Cordélia Ties, que era a presidente, né, da associação. Nós estávamos aí com a esposa Célia, e esse é o prefeito, né, doutor Cotrim, presente na comemoração. Aqui um outro momento do evento, onde está seu Francisco Martins Filho, que foi citado, e os outros que nós já identificamos. Houve na palestra noturna de um dos dias lá no Centro Espírita Luz e Fraternidade, aqui aparece o nosso tio Rolandinho, o Altivo Panfiro, a Cordélia, né, nesse evento. Outro fato histórico e marcante foi a concessão do título de cidadão araçatubense a Divaldo Pereira Franco. Em todo o período que nós estivemos na UMEA, o Divaldo vinha anualmente aqui, fazia peão na cidade, e nós organizávamos um roteiro pela região. Então, e com entrevistas, palestras, então ele deu muita contribuição aqui. E através do vereador Tuta Valtenir, né, o nome dele, é que houve a proposta dele, a concessão do título sendo entregue ao Divaldo, e na oportunidade nós montamos um material, um documento, né, com registro de todas as vindas do Divaldo, entrevistas, notícias de jornal, de até 1984, quando aconteceu essa solenidade. Divaldo, nós programávamos também, além de palestras públicas à noite, geralmente no domingo pela manhã, havia uma entrevista com os dirigentes espíritas de Araçatuba e colaboradores dos centros. Então, isso era uma rotina. E essa aqui foi realizada em 1985, no Grupo Espírita Fraternidade, onde a gente vê o dirigente da época da instituição, Pagan, né? O senhor Armando Pagan, o Divaldo, Miguel Madeira, que está aqui, o Paulo e a Pite, a Célia, e o Miguel de Jesus. Aliás, a Célia está aqui, eu não podia confundir. Aqui é uma outra pessoa. E uma das últimas atividades nossas, junto ao movimento de Araçatuba, foi o lançamento pelo Divaldo daquele opúsculo, né, Em Louvor à Vida. Aqui nós já tínhamos deixado a presidência da UMEA, porque nós já estávamos, a partir de 1986, com algumas atividades profissionais entre São Paulo e Araçatuba, e tínhamos já entrado na diretoria da USE estadual. Então, nós deixamos, em 86,
a presidência da UMEA. Então, o lançamento foi uma palestra no antigo Araçatuba Clube, muito concorrido, em dezembro de 87, e aqui a capa do livro que foi lançado naquela oportunidade. Nós fizemos um registro, então, de momentos assim que representaram propostas de consolidação da antiga União Municipal Espírita de Araçatuba, ou seja, de fazer a união através de parcerias, de intercâmbio, de confraternização, de estímulo ao estudo e de valorização de todas as instituições. Quer dizer, é aquela ideia, unamo-nos para que todos sejamos um. Então, assim é que foi se fortalecendo a antiga União Municipal Espírita, e no período que nós tivemos como presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, é que foi feita toda uma atualização do Estatuto da USE e se partiu para uma unificação das designações. Então, se tem uma USE estadual na cidade, em vez de chamar União Municipal, é USE Municipal, USE Regional, para manter e facilitar a identidade global da instituição. Nós deixamos aqui, então, a nossa homenagem, né, a todos os pioneiros que foram citados, a todos os colaboradores, né, e, sem dúvida nenhuma, para nós é um motivo de muita alegria poder estar aqui 54 anos depois do início das nossas atividades junto à antiga União Municipal Espírita de Araçatuba, participarmos agora das comemorações dos 70 anos. Nós desejamos a todos, né, momentos de bastante reflexão e momentos de paz e de estudo de todos os assuntos que foram aqui tangenciados, né, pela apresentação. A todos o nosso obrigado e boa noite.